Olá! Recentemente soubemos do caso do jovem que teve a testa tatuada por supostamente tentar furtar uma bicicleta. A frase "eu sou ladrão e vacilão" foi gravada por um tatuador que, por conta própria, decidiu punir o jovem. O ato foi gravado e se espalhou pelas redes sociais, onde as opiniões se dividiram. Esse caso levantou novamente a questão do fazer justiça com as próprias mãos. Para falar sobre esse conceito, sobre esse tema, nós vamos conversar com a Ariadne Natal, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Tudo bem, Ariadne? Olá, tudo bem. O que está por trás, desta reação tão violenta? Olha, acho que a primeira questão é a ideia de que é preciso aplicar uma punição a quem é acusado de cometer um crime, né? Então, o pressuposto de quem age dessa maneira, de quem faz justiça com as próprias mãos, é a ideia de que a ordem está sendo restabelecida, ainda que de maneira torta, né? De que alguma coisa precisa ser feita, então a sociedade mesmo, uma parte dela estaria disposta a fazer usando meios que são questionados. Agora, quem comete essa reação acaba não tendo a noção de que também está cometendo um crime, não é? Nesse caso específico, tanto o tatuador quanto aquela pessoa que fez as imagens acabaram até sendo detidos, sendo presos. Pois isso fica evidente, inclusive, pelo fato daquelas pessoas estarem gerando imagem, né, da ação. A ação foi filmada pelos próprios autores, né? Eles cometeram a violência diante de um aparato midiático, diante de uma câmera e compartilharam. Então, eles estavam tão tranquilos a respeito do que estavam fazendo e não viam aquilo como um problema e como um crime, mas como uma simples reação, que eles se sentiram confortáveis o suficiente para gravar e compartilhar esse tipo de ação. Né? Outras ações de justiça com as próprias mãos, que são similares, mas às vezes acontecem em locais públicos, inclusive ali foi no espaço privado, também tem esse mesmo pressuposto, né, de que reagir não é crime. Né? Então, se você está diante de alguém que é acusado de cometer um crime, tudo é permitido. Né? Então, a lei já não existe mais. Para aqueles que são acusados de cometer o crime, a lei não vale mais. Então, contra aquelas pessoas, tudo seria possível. Né? A violência se tornaria aceitável e uma resposta válida. Esses são os pressupostos de quem age, das pessoas que agem dessa maneira. E muitas vezes eles agem assim porque sabem que essas são noções compartilhadas com outras pessoas, né? Então, a gente viu a sociedade dividida nesse caso. Muitas pessoas deram respaldo para isso por compartilhar desse mesmo pressuposto, né? A ideia de que contra um acusado de cometer violência, tudo é permitido, então a violência também se tornaria aceitável nessas situações. Pois é, né? Tem a questão do compartilhamento dessas situações, desses pensamentos. O papel das redes sociais aí, qual é? Também está bem definido, está bem dividido. A gente tem a questão do retorno rápido para uma punição, porque aquela situação, enfim, se torna pública imediatamente, mas também a questão do acabar até estimulando outras práticas semelhantes, né? É uma situação delicada. Pois porque aquilo que teria um impacto apenas naquele contexto local, né, ou apenas ali naquele caso especificamente que a gente está usando como exemplo, entre quatro paredes, e, enfim, um impacto para a vida daquele rapaz, evidentemente, mas aquilo toma uma dimensão muito maior quando é compartilhado em redes sociais, né? A gente vê outros casos similares, né, com vídeos, isso num momento contemporâneo está se tornando cada vez mais recorrente, né, que esse tipo de situação ela seja registrada e compartilhada em redes sociais, enfim, sites de vídeo, e aí ela ganha de alguma maneira adesão de outras pessoas que pensam de forma similar ou dão respaldo para aquilo, e de alguma maneira você acaba reafirmando, né, aquele tipo de ação, ela se torna uma opção no repertório de ações possíveis, né? Quando há a compreensão de que aquilo é aceito e compartilhado por outras pessoas, que outras pessoas vão dar respaldo, a recorrência desse tipo de ação, ela se torna mais possível, né? Tá bom. E de que maneira, né, a gente pode colaborar para essa mudança aí de mentalidade, de mudar um pouco essa ideia de que fazer a justiça com as próprias mãos é a solução? As pessoas elas partem de um pressuposto, né, de que uma punição dura, uma punição física e violenta vai conseguir prevenir novos delitos.
né? Essa é uma falácia recorrente que, assim, não está só na sociedade, o próprio Estado age assim, dessa maneira, né? A gente sabe que, enfim, uma pena ela pode ter ela pode ter muitas funções. Castigar, punir é uma delas, e é isso que a gente tem visto com mais recorrência nesses casos, é isso que fica em evidência, a ideia de que é preciso infligir sofrimento. Mas esse não é um caminho para você prevenir outros crimes, né? Fazer sofrer não vai diminuir o medo das pessoas, fazer outros sofrerem não vai diminuir a criminalidade, né? Muitas pessoas às vezes tendem a acreditar ou querem acreditar que esse é um caminho que vai tornar a sociedade mais segura, né? Mas não é assim, na verdade ela torna a sociedade ainda mais insegura, porque a gente só reproduz mais violência, né? Então o caminho para começar é você ter um Estado que consiga aplicar leis e prevenir novos delitos por meio da recuperação, reabilitação das pessoas que são acusadas de cometer crime, mas a gente tem que recorrer ao Estado e também cobrar dele que consiga cumprir o seu papel. E o seu papel não é fazer sofrer também, não é reproduzir essa lógica que tá operando aí nessas situações. O papel é conseguir, de fato, recuperar e reabilitar, né? Pois é, o Estado tem que estar mais presentes na prevenção também de certas situações de violência, no combate à violência e também pode, enfim, investir aí na educação da população, né? Pois é, essa é a prevenção mais importante, né? Que é você reafirmar as regras, né? Essa é a verdadeira prevenção, é impedir que o delito aconteça, né? Antes da gente pensar em punição, esse tipo de prevenção ela é mais importante porque é ela que vai, de fato, trazer segurança para as pessoas. As pessoas, elas têm medo e isso é legítimo. Isso está respaldado, de fato, a gente tem um problema sério de criminalidade, tanto nas cidades pequenas e principalmente nas cidades grandes. Mas as respostas que a gente tem dado a essa situação, a esse diagnóstico, que são questionáveis. Seja pela parte da própria sociedade agindo dessa maneira, seja pelo Estado que, apesar de estar bastante presente, a polícia até é ostensivamente presente, a gente tem, né, essas instituições, as respostas que são dadas não necessariamente nos garantem mais segurança. E é isso que a gente tem que discutir mais e pensar em outras formas, né, de conseguir restabelecer a ordem e a segurança, que não pelo meio da violência. Bom, Ariadne, o nosso tempo realmente é curto, passou muito rápido, mas eu quero agradecer a sua participação, dizer que foi importante ter você aqui discutindo esse assunto com a gente, tá? Eu agradeço o convite, obrigada. Até a próxima. Antes de encerrar, quero mostrar para você de casa o site aí do Núcleo de Estudo da Violência da USP. Tem conteúdo para você pesquisar e também se informar mais sobre essa questão e outras aí, sobre a situação da violência no nosso dia a dia, no nosso país. É o nevusp.org. E na próxima entrada do Conexão, nós vamos fazer um balanço sobre os 3 anos do Plano Nacional de Educação. Até já!